Bom dia, mais uma reflexão. Hoje nós vamos meditar no livro de Abacuque. Abacuque recebeu um encargo de Deus para levar uma mensagem de um despertar para a nação de Israel. E na sua conversa íntima com Deus, ele disse no capítulo 3, aviva, ó Senhor, a tua obra, no decorrer dos anos faze-a conhecida, mas na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque estava vendo a terra de Judá sendo totalmente desviada dos retos juízos de Deus. Havia opressão, havia suborno, o povo havia deixado a adoração ao Deus de Israel e havia corrido atrás de Balaíns, de Astarote, de deuses pagãos. Então ele achava que Deus não estava vendo nada. Ele sobe para uma torre de vigia e diz: olha, eu ficarei aqui até que Deus me responda. Não sairei dessa fortaleza enquanto eu não ouvir dele uma resposta para tudo que está acontecendo. A dúvida de Abacuque era: será que Deus não vê a injustiça prosperar? Será que Deus não vê que os justos estão sendo a cada dia bombardeado com a injustiça que reina sobre a cidade de Judá? Mas Abacuque esqueceu que o Deus soberano, ele tem um controle de tudo sobre as mãos dele. Deus então fala para Abacuque: olha, Abacuque, pega uma tábua bem grande e escreve a visão que eu vou te dar, porque até aqueles que passam correndo hão de parar e ler. E Deus então começa a mostrar para Abacuque que a justiça dele viria e que o soberbo não iria encontrar abrigo nos braços do Pai, mas sim o soberbo iria para uma ruína, porque a ruína precede a soberba. Então Deus vem e diz para ele: o justo viverá pela sua fé. Paulo, lá na frente, quando vai escrever suas cartas, ele faz um link com o livro de Abacuque e faz uma descrição sobre a salvação, que é pela fé. O justo viverá por sua fé. Abacuque então começa a compreender que o silêncio aparentemente de Deus, no seu entendimento, era um silêncio que estava produzindo um mover na eternidade. E esse mover iria se revelar num agir tão profundo que o remanescente fiel seria contemplado com a justiça que viria do Senhor. Mas aquele que havia se desviado iria sofrer um justo castigo. Não de Deus, mas a brecha foi aberta. E quando a brecha é aberta, Deus usa a situação para purgar pecados, para direcionar aquele que saiu do caminho reto. Abacuque então começa a entender que não adianta ficar murmurando, mas a dúvida sincera, ela é aceita no trono da graça. E a dúvida sincera, ela é muito mais aceitável diante de Deus do que uma confiança superficial. Uma confiança que é só no exterior. Porque Deus não olha o exterior. Deus olha o coração, Deus olha o mais profundo do nosso ser. E Ele sabe o que se passa aqui. Abacuque então lança diante do Senhor, do Deus de Israel, essas dúvidas. Ele começa com questionamentos, até que Deus responde para ele de uma maneira sobrenatural. No final do capítulo 3, Abacuque está tão confiante no agir de Deus, tão confiante que Deus é um Deus justo e que Ele tem um controle de tudo e que aparentemente podemos até entender que nada está acontecendo, que o justo está sendo saqueado. Mas Abacuque passa
a olhar com os olhos espirituais, um tempo futuro em que o juízo de Deus viria sim sobre aqueles que estavam cometendo injustiças, cometendo subornos, e o justo viveria pela sua fé. E Abacuque então diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na vide, ainda que os gados não estejam lá no curral, ainda que falte tudo, mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar em lugares altos. E que lugares altos são esses que Abacuque, com palavras fortes, carregadas de peso, de figuras de linguagem, verbalizou? Lugares altos para Deus significa: olha, você vai passar por cima de qualquer tribulação, você vai passar por cima de qualquer ataque do reino das trevas sobre a sua vida, mas se você estiver firmado na rocha, a sua alma se alegrará, porque o agir de Deus está acontecendo nas regiões celestes, mesmo que os olhos naturais não consigam enxergar. Mas há um Deus que não deixa o mal prevalecer. Há um Deus tão puro de olhos que o próprio Abacuque, numa oração, ele disse: Deus, teus olhos são tão puros que não pode contemplar o mal. Teus olhos são tão puros que não pode ver a opressão. Então a minha mensagem para mim, para você hoje é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado lá no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que falte aquilo que você precisa, mesmo assim, eu e você vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque Ele vai fazer nossos pés como de uma corça andar em lugares altos. E o salmista, ele vem e diz: minha alma tem sede de ti, ó Deus. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Amém? Essa é a reflexão para hoje. A paz de Deus, gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever, e aqui existem 8 armas descritas que nos ajudarão a vencer os conflitos interiores. Todas elas em conformidade com a palavra de Deus. Um livro super fácil de ler, apenas 100 páginas. Adquira um exemplar e você vai entender o projeto de Deus para o seu equilíbrio emocional. E a partir desse equilíbrio, você terá sucesso em todas as áreas da vida.